Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui dada pela AMM, de estarmos aqui, discutindo as questões ambientais. O meio ambiente foi até aqui falado na abertura pelo Licínio, sempre visto como problema, né? Os problemas do meio ambiente. E a gente está aqui um pouco para tentar desmistificar isso, mostrar que meio ambiente não é só problema, meio ambiente tem muita possibilidade, né? Então, uma gestão ambiental bem feita pode trazer bons resultados, e é isso que nós vamos tentar aqui passar para vocês, uma troca de experiência, né? Uma conversa aqui. A maioria do público aqui são representantes de municípios que enfrentam esses problemas no dia a dia e buscam soluções, e nem sempre tem o apoio do Estado e da União para soluções desejadas. A gente sabe que a política ambiental, ela tem a sua cabeça, né, lá na União, né, onde tem a Constituição que dita as regras, tem o Estado legislando, mas quem de fato tem a obrigação de zelar pelo meio ambiente no âmbito territorial são os municípios, né? Ali fica todo o ônus, né, vamos chamar assim. E hoje, na apresentação do senador Aécio Neves, foi o tema por ele enfatizado aqui, né? Essa discrepância que existe entre onde está o recurso e aonde está o problema com pouco recurso. E é isso que nós vamos tentar aqui, de forma sucinta, né, passar por alguns temas que assolam os municípios e tentarmos juntos aqui buscar soluções para essas questões ambientais. Então, o tema nosso aqui é ônus e bônus, o que fazer, né? A gente olha muito para o lado hoje do ônus, né? Eu tenho que construir um aterro sanitário, eu tenho que construir uma estação de tratamento de esgoto, eu tenho que recuperar um passivo ambiental. A gente não consegue vislumbrar, num primeiro momento, quais são os bônus disso, mas a gente vai ver aí que nós temos vários, né, que podem ser explorados, e existem hoje vários programas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que incentivam aqueles municípios que queiram tratar de forma adequada o ambiente do seu município, né, de forma responsável. A gente vai ver que isso pode trazer bons frutos para o gestor público municipal. E também lembrando, eu tive uma conversa com o Licínio e com o Ângelo, presidente da AMM, há pouco tempo, tivemos uma reunião na SEMAD e estavam me passando o cenário político do Estado de Minas Gerais no que diz respeito aos municípios, que mais de 500 prefeituras terão novos prefeitos agora em 2012, porque esses prefeitos estão em segundo mandato, né? E às vezes também aqueles que estão em primeiro mandato não conseguem se reeleger, então esse número pode ser ainda maior, né? Então, isso representa mais de 70% dos municípios mineiros terão novos gestores. Então, é uma coisa também para refletir o que deixaremos para os próximos gestores, né? Qual é a responsabilidade dos gestores atuais frente à próxima administração e, principalmente, frente à população que ali reside, que essa, sim, quando tratada de forma adequada, é a mais beneficiada, e quando é feita de forma errada, é também a mais prejudicada. Então, é isso que nós vamos tentar aqui discutir um pouquinho. Só para a gente fazer uma introdução, eu trouxe aqui um slide que todos os municípios, quando da sua criação, escolheram locais onde tinha um ambiente devidamente equilibrado. Esse era o grande atrativo para o início daquelas comunidades que se transformavam em municípios, né? A pessoa queria ter um ambiente equilibrado, uma água de qualidade, lugares adequados para o cultivo, para a pecuária, né? Então procuravam as melhores áreas. E aqui fala, é um dado interessante, que faz uma comparação, que no Egito, onde tem uma escassez de água, existe um grande curso d'água, que é o Rio Nilo, né? 99% da população vive em apenas 5,5% do território. Então, mostra que existe uma tendência de se buscar as margens dos rios, né? E essas terras férteis
para que a cidade se instale e se desenvolvam, né? Esse ambiente sadio e equilibrado, no primeiro momento, é o grande atrativo para o início de uma população. Então, no século XX, começaram, com o crescimento, com a industrialização, começou essa pressão em cima dos recursos naturais. E a maior pressão se deu nos cursos d'água, né? Então, os cursos d'água que no primeiro momento era o grande atrativo, começaram a se tornar um problema. Então, você vê casarões antigos em cidades, se percebe que as casas eram viradas para os rios. Hoje as casas dão o fundo para os rios. Por quê? Porque já não existe mais uma água de qualidade, existe ali esgoto, poluição, aquilo ali é um veículo de doenças, né, de parasitas, que se torna um problema para a população, um potencial tão grande, né, de benefício, se torna um vilão, né, que nas épocas das cheias, aquilo, através da ocupação desordenada, ocorre as enchentes, e aquilo traz doenças, e por aí afora. Então a gente vê uma mudança na busca por áreas adequadas para o desenvolvimento, né? Os rios ficam um pouco de lado e se tornam aí grandes lixeiras. Esse foi o cenário que vimos aí nesse último século e que temos aí a grande missão de mudar. Quais são os problemas hoje enfrentados pelas cidades, principalmente as grandes metrópoles? Nós temos hoje ilhas de calor, né, com a impermeabilização de solo, com concreto, asfalto, né? A gente percebe que a temperatura das cidades hoje chegam a uma diferença de até 10 graus centígrados da zona rural. Então isso é uma coisa preocupante. A gente sabe dos efeitos do aquecimento global, né? E as cidades com a elevação da temperatura ainda sofrerão mais por conta desse cenário que vimos hoje, que são as construções que não se preocupam, né, com esse fato de calor, do calor que irradia devido às construções feitas de forma inadequada. Nós temos um grande problema de poluição atmosférica também, né? Não existe ainda um controle adequado das emissões por parte das indústrias, por parte dos veículos automotores que circulam por essas cidades, e isso também causa sérios problemas para a população. A gente vê problemas de alergia, problemas respiratórios, problemas de diversas naturezas ocasionadas por essa poluição atmosférica. Estamos trabalhando aí em legislações voltadas, né, o CONAMA regulamenta isso, o Estado de Minas Gerais também adota aí uma fiscalização, principalmente nos grandes centros, né, de emissões, principalmente dos veículos automotores. O licenciamento ambiental através da exigência do automonitoramento, também controla as emissões das indústrias, mas a gente sabe que não conseguimos aí um controle amplo e total, né? Muita coisa escapa e isso vem causando sérios problemas aí à saúde pública da população. Outro problema sério enfrentado pelos municípios é o saneamento, né? A gente sabe aí que hoje, o cenário hoje é que apenas 40% do esgoto doméstico é tratado, e a gente sabe que o esgoto doméstico é responsável aí por 80% da poluição dos nossos rios. Não é mais a indústria a grande vilã dos corpos d'água, apesar dela ter uma carga poluidora muito alta. A fiscalização é mais intensa, a cobrança é muito maior, o licenciamento ambiental trata disso e vem controlando, mas ainda a política voltada para o tratamento do esgoto para os municípios, ela foi uma política tratada a médio e longo prazo, que vem aí desde 2004 sendo trabalhada pelo Estado de Minas Gerais, mas ainda só temos 40% do esgoto tratado. Esse número não representa 40% dos municípios mineiros que têm esgoto tratado, é 40% do esgoto, porque a região metropolitana está bem avançada no tratamento de esgoto e leva esse índice muito para cima. Se a gente pegar o número de municípios hoje que têm esgoto tratado, esse número é menor do que 30%. Então, se vê que muita coisa precisa ser feita para termos aí
um tratamento adequado. O outro problema são os resíduos sólidos urbanos, né? Minas também lançou uma campanha, que é o Minas Sem Lixão, que trabalha o tema desde 2000, né? Então, desde o ano de 2000, estamos aí fazendo campanhas, buscando linhas de financiamento para os municípios, incentivando, através de ICMS ecológico, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, para que esses municípios possam dar destinação adequada para o resíduo sólido urbano. A gente sabe também que estamos longe do cenário ideal, porque apenas 55% também do lixo do estado de Minas Gerais tem uma disposição adequada. E, da mesma forma do saneamento, a região metropolitana, né, tem um sistema de coleta e destinação adequada do resíduo que leva esse índice também para cima. Você pegar em número de municípios, também gira em torno aí de 40% hoje, né, dos municípios possuem uma destinação adequada do lixo. Outro problema também enfrentado pelos municípios é a ocupação irregular. Então, a gente sabe que, por vários motivos, essas ocupações não são bem fiscalizadas, municípios têm dificuldade com os planos diretores, né? Quando tem, não botam esses planos em prática, não fiscalizam, não tomam aquelas medidas. Eu vou me reportar de novo à apresentação do senador Aécio Neves. O gestor público, ele não pode estar preocupado em agradar ou desagradar alguém. Ele tem que tomar as medidas que entende necessárias para que a população tenha uma qualidade de vida. Porque se for levar para o lado, eu vou agradar ele, eu vou desagradar ele, eu vou perder o voto dele, vai ficar a casa do sujeito na encosta, vai ficar a casa dele na beira dos cursos d'água, e quando vierem as chuvas e problemas desse tipo, igual aconteceu na Serra do Rio de Janeiro, né, principalmente naquela região de Teresópolis, irão acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, isso é importante o gestor público ter isso em mente. Tem que tomar uma medida drástica, mesmo que não agrade a população, um indivíduo ou outro. Tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, os problemas das enchentes também, que a gente acompanha. Minas Gerais sofreu muito no final desse ano, final de 2011, início de 2012, né? Cidades mineiras aí ficaram debaixo d'água. Muitos desses problemas se deram por conta da falta de zelo pelo meio ambiente, porque a agricultura sendo praticada sem boas técnicas, sem boas práticas, a gente pega lixo sendo jogado em corpo d'água, ocupação das margens dos rios e problemas dos mais variados. A natureza, uma hora ela se vinga. Isso aí a gente percebe a todo momento. Então, aquilo que você joga lá, ela te devolve, e de forma, às vezes, desastrosa, né? Aquele lixo que você bota lá dentro do rio, às vezes ela bota direitinho lá dentro da sua casa, num futuro bem próximo. Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque meio ambiente se trabalha com precaução. A remediação das questões ambientais, a gente sabe que, além de cara, né, ela não atinge o resultado, a eficiência que se espera. Então, é muito melhor prevenir do que remediar. Acho que isso não é novidade para ninguém. Outro problema sério enfrentado hoje pelos municípios é a mobilidade urbana, principalmente para os municípios de grande e médio porte. Então, a conta não fecha. Desculpa, tem um passarinho no meu bolso aqui. Desliga ele aqui para mim, assim, por favor. A conta não fecha. As montadoras batendo recorde todo ano em fabricação de veículos. E as ruas não crescem, né? As cidades não pensam no futuro, né? Continuam abrindo as ruas, os bairros, com ruas estreitas, né? Não tem uma política adequada de ocupação. Eu volto a falar do plano diretor, geralmente não é cumprido. O gestor pensa em curto e médio prazo, e aí, quando a gente assusta, já está numa situação em que você já não consegue transitar já nas grandes cidades.
Aí se torna uma grande incoerência que hoje, através de tecnologia, a gente fabrica carros aí que atingem 300 km por hora, e você pega em horário de pico em São Paulo, a velocidade máxima chega no máximo a 30 km por hora, que é o que uma carroça com um cavalo atinge. Então, a gente no século XXI está conseguindo atingir a mesma velocidade do século XV, né, que é a tração animal. Então, a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa. Aí trouxe algum dado ali, hoje o paulista gasta 3,5 horas para ir e voltar do trabalho, é meio expediente. Então isso reflete na economia, não tem sombra de dúvida. Então é também para o gestor pensar, né, no futuro do seu município, de como se dará o desenvolvimento daquela região. Aí vamos falar um pouco do ônus, né? Que é o que mais se destaca nas questões ambientais, o ônus. O que a gente precisa fazer para que a coisa aconteça? Precisamos de uma infraestrutura urbana adequada, porque a que temos hoje é inadequada. Como diz, falta planejamento de investimento, e 85% da população do estado hoje estão nas cidades. A gente percebe um êxodo rural, né? Isso é fato. Principalmente em regiões do estado onde a agricultura e pecuária se tornou pouco competitiva, porque não possibilita a mecanização por conta de topografia e outros problemas. Eu estava ali agora com o prefeito de Itamonte conversando. Itamonte, o município, 80% dele tem cobertura vegetal, Mata Atlântica. E tem a unidade de conservação, que é o Parque Nacional de Itatiaia, que você não consegue intervir nessas áreas. O resto é APP. Ele sobra no município de 2% que ele pode ocupar e fazer alguma coisa. Então, essa é a realidade do sul de Minas, é a realidade da Zona da Mata, né? E regiões montanhosas com um volume de nascentes e cursos d'água que não possibilita a mecanização e que se torna pouco competitivo. O que o povo faz? Vai para a cidade para trabalhar. Indo para a cidade sem uma infraestrutura adequada, geram todos esses problemas que a gente vem passando aí, assistindo no dia a dia. Os passivos ambientais. Eu disse aqui, desde 2010 a gente vem trabalhando com políticas voltadas para o depósito de lixo. Quantos prefeitos já passaram em 2010? Em 2010 você pega, no mínimo, 3 mandatos aí já se passaram. Então, ou seja, o prefeito só pode ficar 2 vezes. Todos, sem exceção, que estão com um problema, empurraram o problema para o outro. Hein? 2000. Desculpa, 2000. A política é de 2000. Então, 3 mandatos aí, com certeza, algum assumiu um passivo ambiental do outro. Não porque quer passar para o outro um passivo ambiental, mas porque não teve condições de fazer. A gente entende as dificuldades que os municípios vivem, mas eu acho que nós temos que começar a pensar em deixar soluções, não problemas, né? Eu acho que essa continuidade do trabalho, essa continuidade da gestão ambiental de qualidade é fundamental, porque meio ambiente é um trabalho de médio a longo prazo. Meio ambiente você não vê resultado imediato. Poucos são as atitudes e os projetos que te dão um resultado a curto prazo. A maioria, você vai lá, vamos trabalhar em recuperação de nascente. Você vai começar a plantar árvore aqui, 10 anos, daí 20 anos, você tem uma vegetação, aí sim, você está contribuindo para a recarga hídrica daquele local, e aí a nascente está voltando. Então, é um trabalho a médio e longo prazo que precisa de uma continuidade. Boa tarde, doutor Flávio Maric. E aí, é o problema que é enfrentado, porque a realidade, eu sou também do interior, né? A gente percebe que no interior a política ainda é mais acirrada, né? Existe geralmente 2 lados, e um quer dar continuidade ao trabalho do outro, e quem sofre com isso é a população. Nós temos que mudar essa mentalidade, começar a pensar na frente, pensar no futuro, pensar no nosso povo, porque eu acho que aí nós vamos dar um passo importante para dar continuidade a esses projetos que são tão importantes aí para a melhoria da qualidade ambiental da região e melhoria de vida dessa população. Então, o esgoto que eu já falei, né?
essas áreas degradadas, você tem uma perda de produtividade agrícola, né, que isso também é fato, falta de água para abastecimento e problemas de saúde relacionados a essa poluição. É um dado importante aqui também, ó, 60% dos atendimentos médicos, pequenas e médias cidades, são doenças de veiculação hídrica. Então você vê como é que isso aí impacta na saúde. E hoje os prefeitos conhecem a conta, como é pesado para o município o investimento na saúde. E o tamanho do problema que os municípios enfrentam hoje no que diz respeito à saúde e qualidade. Então, é aquilo que a gente fala, às vezes a gente olha isso como ônus, mas isso bem tratado pode ser um bônus. Então, nós temos que desmistificar isso um pouco. É o ônus que se torna bônus. Aqui, nessa próxima slide, a gente tem uma visão muito boa disso. Ele fala aqui, ó, tem um dado da OMS que fala, cada R$1 que você investe em saneamento, você poupa R$3 em saúde. Então, você vê que você não tem perda, você tem ganho. Você pode, em vez de investir 3, investir um só. Então, e o que o Estado vem fazendo na atualidade? Então, esse programa que veio de 2010 para a erradicação desses lixões, chegou nesse percentual de 55% de municípios atendidos, de população atendida com disposição adequada de lixo, mas nós não estamos conseguindo avançar. Então, agora, nós estamos com um projeto agora de gestão territorial dos resíduos, onde a gente vai tentar, através de consórcios, porque aí o governo consegue, através de um investimento, atingir o maior número de municípios possível, e aí eu acho que nós vamos ter um resultado bem positivo, principalmente naqueles municípios que têm dificuldade de áreas adequadas para disposição, porque nós temos a DN 52, 118, que estabelece aí as regras para você dispor de forma adequada o seu resíduo sólido urbano. E aí tem uma série de exigências, você tem que ter 300 metros de curso d'água, 500 metros de núcleo populacional, você não pode ter uma declividade acima de 45 graus, você não pode estar perto de um aeroporto. Então, a hora que, tem município que chega e fala assim, não existe a área adequada no território municipal que se adeque à realidade da norma. Por isso, o consórcio é tão interessante, porque em vez de você impactar e monitorar 6 áreas, você pode monitorar e investir numa só, e beneficiar 6 municípios. Então, hoje existe linhas de financiamento pelo governo federal, pelo governo do estado, né, que beneficia esses consórcios de município, que é a linha que está sendo adotada agora pelo governo do estado e pela União, no que se refere a incentivo para os municípios destinarem de forma adequada seu lixo. Outro problema grande que a gente percebe aí, já é uma realidade, apesar de Minas ser privilegiada na maioria do seu estado, mas a escassez de água já é um problema. Já existem 86 municípios no norte de Minas que foi decretado estado de emergência. Falta de água, escassez de chuva, né? E aí eu faço aqui também abro aqui um parêntese. As unidades de conservação do estado estão sendo muito importantes nesse momento para ajudar aquele município que tem problema com água. Então, você pega no norte de Minas, as veredas, né, que são um grande local de armazenamento de água, já estão servindo para abastecer cidades que têm problema de falta d'água. Apesar de ser uma área de proteção integral, nós já estamos compartilhando aquilo com o cidadão, porque preservação do meio ambiente é super importante. Nós temos que pensar que o ser humano faz parte dele, tem que estar inserido nele, e a dessedentação é fundamental aí, e é um dos usos, o uso, né, prioritário da água, que é a dessedentação humana e animal, né? Se não tiver água para nada, primeiro o uso tem que ser para isso, né? Então, a gente já percebe esse problema com a água. Trouxe um dado aqui também, que nos anos 60, Belo Horizonte foi considerada pela ONU a metrópole com a melhor qualidade de vida da América Latina, né? Era a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo.
hoje a gente já sofre também com problemas diversos aí. Eu tenho certeza que uma nova pesquisa já não deixa a gente tão bem enquadrado como fomos aí nos anos 60. E aí fala aqui também que você pega Belo Horizonte, é uma cidade que tem inúmeros corpos d'água aí na região metropolitana. Hoje a água de Belo Horizonte tem devido às cidades vizinhas. Por quê? A cidade não cuidou dos seus cursos d'água. A gente vê aí as obras, a gente começa a botar na balança, o problema de mobilidade, vamos canalizar o Arruda, resolve o problema do trânsito, mas vamos ver qual o preço que nós vamos pagar isso, né, Rogério? Porque a gente sabe que esses fundos de várzea, quando vem a água, se aquilo não for bem dimensionado, pode trazer sérios problemas para a população. Então, são os problemas aí. Eu fiz aqui uma analogia ao município de Belo Horizonte, para mostrar que é uma realidade de vários outros aí do estado de Minas Gerais. Aí, grande parte dos problemas ambientais existentes vem da falta de continuidade de políticas públicas, aquilo que eu havia dito aqui. Então, se a gente tiver esse aperto de mão aqui, esse compromisso, primeiro com a população onde você vive e com a gestão pública municipal, você entrega um trabalho em andamento de qualidade, você entrega uma coisa feita, e o que recebe dá continuidade àquele trabalho, porque, como eu disse, isso é um projeto, meio ambiente é médio e longo prazo. Prefeito, às vezes, numa gestão, ou até em 2 mandatos, ele não vai conseguir resolver um problema ambiental, ele vai precisar da continuidade do próximo gestor, do seu sucessor. Então, na prática, gestores municipais herdam problemas ambientais. O prefeito e a sua equipe deve trabalhar para entregar ao seu sucessor solução, não problema. Eu vou falar um pouquinho aqui da Lei Complementar número 140. Isso é vício de advogado, né? O juridiquês, né? Me perdoe. Aí, mas eu não gosto muito de falar de lei nas minhas apresentações, não, mas essa é muito importante para os municípios. Por quê? O artigo 23 da Constituição Federal, ela estabelece que Estado, União e municípios concorrem no que tange à gestão dos recursos naturais, né? Só que isso não havia sido regulamentado. Então, agora, no final do ano passado, entrou em vigor a Lei Complementar número 140, que estabelece as competências dentro do âmbito territorial, né, da gestão dos recursos naturais. E isso trouxe uma grande inovação. Ou seja, o município, fica claro que o município tem, por obrigação legal, de promover a gestão dos recursos naturais. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, mostrando, eu vou só dar uma passadinha aqui, o que é a gestão dos recursos naturais? Proteção do meio ambiente, combate à poluição, preservação das florestas, da fauna e da flora. Então, essa é uma obrigação hoje da União, dos estados e dos municípios. E o município pode legislar nesse sentido, o município pode fiscalizar nesse sentido, o município pode promover licenciamento ambiental nesse sentido, porque a competência é dele originária. Não é por força de delegação, o Estado fala que você pode fazer, não, é minha, a obrigação é minha. E aí nós vamos ver aqui um pouquinho como que isso se dará na esfera municipal, né? Então, isso é o que a gente chama de descentralização da gestão ambiental. O Estado de Minas Gerais fez isso num passado bem recente, né? Antes a gestão era centralizada aqui em Belo Horizonte, toda a gestão se dava no município, no Estado, se dava aqui no município de Belo Horizonte, e em 2003, né, no primeiro mandato do governo Aécio, a gestão ambiental de Minas Gerais foi descentralizada, foram criados 9 regionais no Estado, né? E agora, no governo Anastasias, isso ainda, a capilaridade aumentou ainda mais, porque além das 9 regionais que promoviam o licenciamento ambiental, a gestão florestal que era feita pelo IF, a SEMAD assumiu toda a parte de regularização e de fiscalização, criando uma subsecretaria de fiscalização e outra de regularização, também separando, que eu acho importante isso, quem regulariza não fiscaliza, porque a coisa
fica mais transparente, mais e o resultado é muito melhor, né? Fica muito mais eficiente, transparente e aumentamos essa capilaridade em mais 56 núcleos de regularização. Então, hoje nós temos aí mais 119, se não me engano, na Flobio, 56 núcleos, 9 regionais. Então, o Estado hoje tem uma gestão descentralizada e isso eu acho que é muito positivo, porque você aproxima o Estado do problema, daquele que conhece o problema. Foram criados 10 conselhos regionais no Estado, formados por pessoas daquela região, e para discutir os licenciamentos ambientais e a gestão dos recursos naturais daquela região. Então, hoje, os problemas regionais de Minas são discutidos e as proposituras vêm daqueles que ali residem, daqueles que conhecem a realidade. E eu acho que isso é muito importante para a gestão. E agora, com a 140, esperamos que essa descentralização seja ainda maior, delegando para aquele município que queira ter uma estrutura para promover a gestão dos seus recursos naturais, o licenciamento, a fiscalização, que ele o faça. Então, esse passo vai ser muito importante para que a gente ainda aproxime mais os órgãos ambientais, os órgãos de controle do problema, do cidadão, da onde vem também as soluções. Então, é uma tabelinha assim rápida, mostrando assim, eu vou me ater aqui ao lado de cá, que é a competência dos municípios, né? Os municípios, o que eles vão fazer? Executar e fazer cumprir em âmbito municipal as políticas nacional e estadual de meio ambiente e demais políticas nacional e estaduais relacionadas à proteção. Formular e executar, fazer cumprir a política municipal de meio ambiente, organizar e manter o sistema municipal de informações sobre o meio ambiente, prestar informações aos estados e à União para a formação e atualização do sistema estadual e nacional de informações sobre o meio ambiente. Isso aqui é muito importante. Não adianta, a gente tem que ter um licenciamento descentralizado, sim, mas fragmentado não. Nós precisamos ter um licenciamento integrado. E a integração se dá por meio de um banco de dados unificado. Nós temos que ter, para um diagnóstico preciso do Estado, para um diagnóstico preciso da situação do nosso país, a gente precisa de ter informações daqueles que promovem a regularização ambiental para um sistema que, quando formos buscar e elaborar esse diagnóstico, tenhamos ali todas as informações necessárias, né, do que foi suprimido de vegetação, de quais foram as áreas de EPP que houve intervenção, de quais são os empreendimentos regularizados do ponto de vista ambiental no âmbito do município. Então, essa integração aqui, ela é muito importante. Então, descentralizar sim, fragmentar não, né? Se a gente começar a trabalhar em ilhas isoladas, sem conversar, eu tenho certeza que esse modelo será um grande desastre. Então, é isso que nós estamos trabalhando aí para criar as regras para que tenhamos aí clareza na gestão dos recursos naturais, que é o que falta muito no Brasil. A gente conversa muito aí com investidores internacionais, né? A gente sabe que as multinacionais hoje estão por todo lado, e a gente sente lá fora que eles têm aqui, que as regras do Brasil não são muito claras, uma insegurança jurídica, é um cipoal de legislação, e nós temos hoje mais de 30 mil normas ambientais vigentes, que dificultam até aqueles especialistas, aqueles que se dedicam exclusivamente ao direito ambiental. Imagine para aquele que vem num país distante, que não conhece nada da nossa cultura, da nossa legislação, e quer abrir aqui um empreendimento, tamanha a dificuldade desse empreendedor. Então, nós temos que ter isso também em mente na gestão no âmbito municipal. Não adianta a gente ficar criando normas, criando regras. A gente pode aproveitar as que tem e só exigir o cumprimento, que a gente já dá um grande passo. Que a gente fica inventando uma atrás da outra e aquilo, no final, gera um grande conflito, né? E como agora, com a 140, os municípios têm essa competência, inclusive, legislar já tem, né? Legislar, as leis orgânicas, a Constituição já prevê isso há muito tempo. Mas esse cuidado é muito importante para que não ocorra esse conflito, que isso não traz nenhum benefício para o meio ambiente. Fica só muito bonito no papel, uma série de normas, mas que na prática
devido aos conflitos, é um prato cheio para a judicialização, para o entrave, para os questionamentos e para as críticas. Aí também é observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos na lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos. Então, isso é competência dos municípios, o licenciamento ambiental hoje. Letra A, que cause e possa causar impacto ambiental, conforme tipologias definidas pelo respectivo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, isso aqui é bom deixar claro qual é a regra que vai ser adotada pelo Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais está querendo propor para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COPAM, uma listagem onde o Estado entende que aqueles empreendimentos, de acordo com o porte e potencial poluidor, serão de competência dele. O Estado, vamos dizer, não vai abrir mão daquilo, porque entende fundamental e essencial para a gestão dos recursos naturais do Estado, que o Estado autorize, regularize e fiscalize, e deixará o resto a cargo dos municípios, para que eles promovam a regularização ambiental. Não, e é bom deixar claro, porque a gente já vê que as pessoas ficam apreensivas quando falam isso, mas eu não tenho estrutura, não é assim, nós não vamos empurrar o problema. Isso é para aqueles municípios que tiveram estrutura adequada para promover o licenciamento, porque para promover o licenciamento, como modelo, a regra do jogo é um corpo técnico e um licenciamento que seja promovido através de um modelo colegiado e participativo, que esse é o modelo adotado em Minas Gerais. Então, você tem que ter um conselho, né? O CODEMA, você tem que ter um quadro técnico para analisar esses processos e para promover a fiscalização. E aqueles municípios que queiram investir nisso e promover o seu licenciamento ambiental, Minas Gerais vai, de forma aí pontual e gradativa, atribuir essa competência e estabelecer a regra. E é isso que a gente espera, porque hoje, dos 853 municípios de Minas Gerais, apenas 6 municípios promovem o licenciamento ambiental. Então, é um número muito pequeno. Você pega o Rio Grande do Sul, mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul já fazem o licenciamento ambiental. Então, nós temos muito caminho aí pela frente para atingir. Claro que as dificuldades de Minas ainda são maiores, porque pela quantidade de municípios, são 853 municípios. A gente, nas reuniões de ABEMA e de CONAMA, a gente começa a discutir com os outros estados, né, os problemas, que problemas são comuns, né? E a gente vê como é que a dificuldade de Minas é ainda maior. Porque você assenta com o Rio de Janeiro, eu tenho uma política aqui, quantos municípios? 92. 92 você bota numa mesa e alinha, e a chance de dar certo é muito grande. Agora, você alinhar com 853, a gente sabe da dificuldade, né? Principalmente porque o Aécio também falou isso, estou me referindo toda hora à apresentação dele, que eu acho que foi muito rica, né, em termos de informação. Hoje existe o divórcio político, né? Nem todo mundo está voltado para o mesmo princípio, para o mesmo ideal, né, com o mesmo foco. Então, como existem essas divergências, ainda se torna mais difícil, porque nem sempre os gestores municipais estão alinhados com o Estado, por sua vez, nem sempre está alinhado com a União. Então, isso ainda é um dificultador ainda maior para a solução desses impasses. Também fala aqui, localizados em unidade de conservação instituída pelo município. Então, a gestão dessas áreas também é do município. E observadas as atribuições demais entes federativos previstas na lei complementar, a supressão e manejo de vegetação de florestas, formação sucessora em florestas públicas, municipais e unidade de conservação instituídas pelo município. Então, a gente percebe aí que a coisa fica ainda mais séria, porque o município vai ter competência, inclusive, o que não existia até então, de fazer a gestão sobre a parte florestal e a parte de recursos hídricos. Responsabilidade do gestor municipal. Pega um, esquece do outro, né? Então, hoje, os problemas ambientais, né, aquele que não cuida de forma adequada dos seus recursos naturais, estão suscetíveis aí a penalidades, das mais diversas, porque o ordenamento jurídico trata dessa forma o tema.
E aí nós temos duas esferas, na esfera judicial e na esfera administrativa. Então, na esfera judicial, nós temos a lei de crimes ambientais, né, que ainda é mais cruel com o gestor municipal, né, porque quando fala em crime, a gente tem aí, hoje, pela lei da ficha limpa, o gestor público municipal ele não pode, né, ter problemas, por exemplo, de improbidade administrativa, né? Então, isso aí se torna uma coisa muito séria. Então, a responsabilidade dos gestores na adequada gestão, aí fala aqui, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto na lei. E isso é um problema atual. A MM vem trabalhando nisso. Eu aproveito aqui o gancho. Licínio teve com a gente, com o presidente da MM, semana passada, Licínio, tentando resolver esse problema, porque vários prefeitos estão hoje respondendo processos criminais, né? E isso é um grande problema. Então, nós estamos aí tentando, junto ao Ministério Público, né, buscar uma transação penal, e na esfera administrativa, que é o decreto 44.844, que trata das penalidades administrativas que são passíveis de multa, a gente está tentando compor aí com o Estado e o Ministério Público, né? A gente não sabe ainda qual instrumento será o aplicado, mas a gente pensa num termo de ajuste de conduta, que possibilita não só a conversão do valor dessas multas aplicadas em recuperação de áreas degradadas ou aquisição de novas áreas, mas também da suspensão da transação penal em virtude das ações judiciais que correm aí, que bota prefeitos aí em grandes dificuldades. A gente sabe que a pessoa, nem sempre aquilo ocorre por vontade do gestor. A gente sabe, ninguém quer, né, cometer um crime, né, às vezes por conta da circunstância aquilo acontece, né, e nenhum cidadão de bem quer ter na sua ficha criminal uma condenação, né? Ninguém quer isso. Toda pessoa, de princípio, não quer carregar essa mácula. Então, e às vezes por não gerir de forma adequada os recursos naturais do seu município, culmina com uma penalidade que pode causar aí sérios problemas no futuro, né? Então, a gente sabe aí que a negligência, a gente peca pela ação e pela omissão, né? E responde por ela. Então, é a hora de pensar que a omissão tem dado muito problema para os gestores municipais aí no que diz respeito à gestão dos recursos naturais. E é uma linha do Ministério Público. Já tivemos reuniões aí com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Badini, que é o que coordena a parte ambiental do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público não está mais entrando com ações somente contra a pessoa jurídica, o município, mas também na pessoa do gestor, do prefeito. É uma linha do Ministério Público. Essa é a linha adotada hoje pelo Ministério Público. Então, aquele que ainda não sofreu uma ação penal, aquele gestor, e que estiver algum problema, pode se preparar, porque o Ministério Público está batendo pesado nesse sentido, para exigir ações voltadas para a melhoria da qualidade ambiental, por entender que isso é de responsabilidade do gestor. Então, cuidado que se deve ter para que problemas desse tipo não ocorram. Agora vamos falar da parte boa, né? Que é o bônus. Então, vamos ver aqui possibilidades de bônus ambientais com a melhoria da qualidade de vida da população e reconhecimento da boa gestão. Então, não pensem os senhores que hoje a população não está atenta a isso. Isso, no passado, não era o foco, né, das gestões, porque não era também o foco de cobrança da população. A população sempre botava em primeiro lugar a saúde e educação, como deve ser. Saúde e educação tem que estar no nível, mas o meio ambiente também tem que estar nesse nível de importância, né? Então, adequada gestão ambiental no território municipal significa uma variedade de ganhos à população para o poder público, dentre eles. Aí nós vamos destacar aqui o que as boas práticas podem trazer de benefício para aquele município. Melhoria da qualidade de vida da população, isso é notório, né? Atração de empresas responsáveis
e empregos de qualidade, quando você tem um ambiente sadio. E hoje, o que a gente chama de selo verde é uma preocupação do setor produtivo, né? Porque o mercado hoje, ele seleciona os produtos que não levam em consideração as boas práticas, né? Hoje, para você comprar uma matéria-prima, você tem uma indústria, você tem que comprar uma matéria-prima de uma empresa licenciada, você tem que vender, você tem que estar licenciado para produzir. Então, essa cadeia de regularização, vamos chamar assim, desde da extração do bem mineral até o produto na mesa, ela é muito observada. Crescimento do turismo ecológico, de alto valor agregado. Pesquisas recentes mostram que o ecoturismo, ele cresce a 32%, cresceu 32% no último ano, enquanto o turismo convencional cresceu 8%. Então, a gente vê que o nicho de mercado que existe hoje no ecoturismo, né, e regiões que têm recursos naturais e acham que aquilo é um problema, pode ser uma solução para a economia daquela região. Então, queda nos gastos com saúde pública, igual mostrei no último slide, cada R$1 que você investe, você economiza 3. Melhoria da segurança alimentar, né? Se você tem um meio ambiente equilibrado, você não precisa de usar tanto produtos químicos na produção de alimento, e você consegue, além de um produto de qualidade, a segurança alimentar não é só isso, é também ter em quantidade, é ter alimento suficiente para aquela população, né? Aumento da autoestima da população, melhoria da educação das crianças devido ao contato com a natureza. Um projeto do governo que agora recente, que trata da governança em rede, né? Onde o governo vai nas regiões, junto com a população, identifica quais são os problemas e depois, num cenário estadual, a nível de governador, define quais são as ações para atacar aqueles problemas que foram priorizados pela própria população. Um dos problemas que foram apontados lá é a falta hoje de trabalhos voltados para a educação ambiental. Então, a educação ambiental apareceu em todas as regionais. E existe hoje já uma ação do governo, que é uma ação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, para trabalhar essa educação ambiental, porque a gente sabe que a educação ambiental é o alicerce. Não adianta você ficar só remediando, você tem que criar estrutura para que aquilo aconteça, e você precisa estar ali mobilizando essa população, você precisa estar ali capacitando essa população para que ela possa desenvolver uma estrutura sólida, né? A gente sabe que ele é o alicerce. Sem um bom alicerce, toda a sociedade tende a ruir. E a educação ambiental vem mostrando que somente através dela a gente consegue o que a gente precisa aí, que é uma mudança de comportamento. E nada melhor para mudar o comportamento de um adulto do que uma criança dentro de casa buzinando, né? Um homem velho ser chamado a atenção por uma criança, aquilo marca. Então, esse trabalho de base, esse trabalho voltado para a educação, eu acho que vai nos trazer bons frutos. E aumento da produtividade agropecuária. Isso aí é também importante para os gestores municipais, que uma pesquisa recente aí da CNI e Ibope aponta que 94% dos brasileiros se preocupam com a questão ambiental do seu município. Então, aquela conversa que meio ambiente não dá voto, está sendo aqui desmistificada. Então, hoje existe uma preocupação enorme da população com as questões ambientais. E aí vem, o percentual das pessoas preocupadas com o meio ambiente aumentou de 80% para 94% em um ano, é um crescimento significativo. 44% afirmaram que a proteção ao meio ambiente tem prioridade sobre o crescimento econômico, comparado com 30% do ano anterior. 66% classificaram o aquecimento global como um problema imediato, que deve ser combatido, né? Que a gente vê que o ser humano, ele só começa a trabalhar na solução de problemas quando aquilo começa a doer na pele. Então, aquecimento global ainda estava longe disso, né? Aquecimento global existe, mas não mudou nada ainda na minha vida, não. Mas a gente já percebe que não é assim,
E isso já vem impactando na vida das pessoas. A gente vê problemas de enchente, derretimento de geleiras, aumento do nível dos oceanos, coisas que já preocupam e muito a população. Não a população municipal, mineira, nacional, a população mundial. Eu tive recentemente agora em Cuba, e Cuba está com estudos avançados e monitorando de forma permanente os problemas advindos do aquecimento global, porque Cuba é uma ilha. Pelas projeções, até 2050, Cuba perde 1/3 do território. Perde 1/3 do território, com risco de um tsunami ou coisa assim, que pode entrar de um lado da ilha e sair no outro, e pode salinizar o solo e impossibilitar toda a produção agrícola do país. Então, a turma já está apreensiva e buscando alternativas, trabalhando em novas tecnologias para remediar esses problemas e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e evitar problemas advindos do aquecimento global. Então, o desmatamento é um problema ambiental que mais preocupa o brasileiro. 53% dos entrevistados têm essa preocupação hoje com o desmatamento. Em seguida vem a poluição das águas, com 44%. Então, hoje você vê, e é uma coisa que a gente não pode também deixar de associar, é a floresta da água. A gente tinha uma visão, no meu entendimento, um pouco equivocada na gestão dos recursos naturais, num passado aí, bem recente, onde se tratava a água separada da floresta, separada da indústria e da infraestrutura, né? Eu escutei uma frase do Apolo uma vez que eu achei, na hora preocupa, mas é engraçado. Ele fala dos órgãos, criticando os próprios órgãos ambientais que não tinham esse modelo integrado no passado. Que Minas Gerais tinha o IGAM, que cuidava dos recursos naturais, o IEF, que cuidava das florestas, e a FEAM, que promovia o licenciamento, cuidava da indústria. Então ele falou assim, não, porque em Minas Gerais o IGAM cuida do rio sem peixe, o IEF cuida do peixe sem o rio, e por aí afora. Então você não consegue integrar, e sendo que na natureza as coisas são integradas, um depende do outro para o equilíbrio, né? Você não consegue ter água se não tiver a floresta, porque a floresta que causa a recarga. Por sua vez também você não vai ter a floresta se não tiver a água. Então essa integração da gestão, eu acho ela muito importante. Você tratar as questões ambientais de forma integrada, né? Olhando o problema como um todo, não de forma fragmentada, porque você fica trabalhando de forma muito pontual, e quando você junta esses trabalhos, você não tem um resultado muito efetivo. Então, é uma coisa para a gente ficar também atento. Além disso, 44% avaliaram que as iniciativas do governo em prol da preservação mantiveram-se inalteradas, ou seja, a população não está satisfeita com como está sendo tratadas as questões ambientais. 33% acharam que houve um aumento de iniciativas ambientais. Então, é um índice muito pequeno, né? População que está conseguindo enxergar que boas práticas, medidas, projetos voltados para a melhoria estão sendo adotados e estão tendo efetividade, né? A gente que está no meio, a gente sabe que não é assim, que muita coisa vem sendo feita, mas a gente também sabe que muita coisa ainda precisa ser feita, né? Porque gestão ambiental não é feita só por órgãos públicos. Gestão ambiental, ela tem que ser feita a várias mãos. Nós temos que ter Estado, União, municípios, setor produtivo, entidades de classe, sociedade civil organizada, entidades ambientalistas, todos de mãos dadas. Se não for assim, não chegaremos a lugar nenhum. Não adianta só ter política pública se o cidadão não bota ela em prática, se ele não tem conscientização, se ele não tem vontade de fazer, se o gestor municipal não tem vontade de fazer, se o setor produtivo tenta burlar a todo momento a legislação e causa o impacto. Então, se todos não se unirem por um objetivo comum, necessário e fundamental, que é o equilíbrio, que é um ambiente sadio, que é a melhoria da qualidade ambiental, esqueçam que não chegaremos a lugar nenhum. Vai ficar sempre esse conflito, essa disputa de interesses, que não leva a lugar nenhum, só leva a desgaste, né? Sempre um querendo botar a culpa no outro pelo problema, e solução mesmo, nada. Então, precisamos dar as mãos, isso é fundamental. Outra também
outro ônus aí, possibilidade de recurso para o meio ambiente, é o ICMS ecológico. Então, a lei Robin Hood traz também a possibilidade daquele município que trata de forma adequada os seus recursos naturais, de receber um incentivo por parte do Estado. É um bolo, né, que ele é fatiado, onde tem aqui a fatia do meio ambiente, e como ele é dividido? Ele tem o critério para o pagamento, né, para o repasse. Ele é subdividido em três critérios, três subcritérios. Saneamento, então aquele município que trata de forma adequada o seu resíduo, dispõe de forma adequada o seu resíduo sólido e trata de forma adequada os seus efluentes líquidos, né, o seu esgoto, ele está habilitado para receber o ICMS ecológico. Aquele município também que cria unidades de conservação, né, que tem uma área de preservação ambiental a nível municipal, também está habilitado para receber o ICMS ecológico. Mas isso tem que ter uma regra, tem que ter critério. Eu falo aqui por experiência que no passado, quando saiu a regra, né, a lei Robin Hood, que estabeleceu que aquele município que tiver uma unidade de conservação poderia estar habilitado a receber o ICMS ecológico, o que os municípios fizeram? Criaram as APAs municipais, que em muitas delas, a abrangência dela era a totalidade do município. Então, a cidade está dentro da APA. Que relevância ambiental tem isso? Então, isso precisou de ser revisto pelo Estado inteiro, porque não é assim. Vamos criar aquilo que de fato tem relevância ambiental, aquilo que vai trazer dividendos, vai trazer resultado positivo, porque senão você começa a inviabilizar a agricultura. Por exemplo, você cria uma APA dentro do município, uma unidade de conservação de áreas que não tem essa vocação, você começa a prejudicar áreas que têm vocação para a agricultura, né, de assim fazer, daquele agricultor de poder explorar essa área e produzir alimento, porque ela foi criada a unidade de conservação. E a gente sabe que criando a unidade de conservação, a gente engessa, né? Ela é incompatível com a produção agropecuária. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Buscar a criação de unidades naquelas áreas que de fato têm relevância, que de fato têm vocação para a preservação, para a gente não começar a inviabilizar, porque sustentabilidade, que é o que a gente busca, ela é baseada num tripé. É o ambiental, sim, é o social, sim, mas é o econômico também. Se a gente não conseguir o tripé da sustentabilidade, isso não vai dar certo também, que ele vai ficar manco. Uma coisa tem que estar voltada para a outra. Nós temos que ter isso sempre em mente. E conciliar a agricultura com a preservação do meio ambiente, com a indústria, é fundamental para chegarmos na sustentabilidade. Eu trouxe uns exemplos aqui, eu botei o nome dos municípios, Olicídio, porque são resultados positivos, né? Se fosse negativo, a gente escondia aqui, para não provocar um constrangimento. Mas como é positivo, a gente bota aqui exemplos. Marilélia recebeu R$460 mil nesse primeiro trimestre de 2012 com ICMS ecológico. Você pega ali, São João Batista do Glória, recebeu 280 mil, São Gonçalo do Rio Preto, 200 mil. Então, é um dinheiro que você consegue, com esse recurso, às vezes, promover a manutenção de uma unidade de triagem e compostagem, você consegue promover a gestão de unidade de conservação, você consegue investir isso em melhoria da qualidade ambiental do seu município, com dinheiro que o Estado te paga, né? Que é um dinheiro significativo para pequenos municípios, né? É quase R$500 mil, num primeiro trimestre. Outro também, dentro dos bônus, outra ferramenta interessante que nós temos aí são os recursos do FIDRO. O setor elétrico disponibiliza, acho que é 0,5% para um fundo, que é o Fundo de Recursos Hídricos, e esse fundo, ele é destinado para investimentos em projetos, que eu trago o texto dele, que tem como objetivo promover a racionalização do uso da melhoria dos recursos hídricos, convivência com as cheias
convivência com a seca, mitigação da escassez, recuperação de nascentes, áreas degradadas, revegetação de matas ciliares, saneamento, estudos de impactos de mudanças climáticas nos recursos hídricos. Então, tudo que se encaixa aqui, o Estado pode se habilitar, né, e buscar, junto ao FIDRO, recursos para que possam desenvolver projetos voltados para esses temas que foram aqui apontados. Desde 2006, não é pouco dinheiro. Desde 2006, o FIDRO já garantiu 230 milhões para cerca de 120 projetos. E tem muito mais lá. O FIDRO hoje deve ter em caixa aí mais de 300 milhões. Só que, olha aqui, só 120 projetos foram contemplados. Por quê? Faltam projetos. A verdade é essa. Os municípios têm que investir em capacitação para elaboração de projetos. Porque projeto tem que ter os requisitos. Ele tem um rito a ser cumprido. Aquele que não atende aquela regra, eles não são habilitados. E com isso a gente vê dinheiro parado, né, por falta de projeto voltado para esses temas. Então, para os gestores municipais aí também acordarem para esse tema, né, pensarem nisso e buscarem projetos de qualidade para serem beneficiados com um recurso tão importante hoje na melhoria da qualidade ambiental do nosso estado. Então tem um outro exemplo também, Programa Manejo Integrado para a Revitalização da Microbacia do Ribeirão dos Porcos, Serra da Saudade, da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade. Foi liberado pelo FIDRO 352 mil reais para um projeto, né? É um exemplo também. Bons exemplos aí de gestões municipais. Temos aqui alguns exemplos. No Canadá, Vancouver, lá existem mais de 200 parques no município. 90% da energia já provém de fontes renováveis. A gente sabe que isso também o problema de energia é um problema que aflige o mundo inteiro, né? Crescimento só é possível com energia. Sabemos do problema hoje da energia advinda de combustíveis fósseis, né? Que eles causam aí gases de efeito estufa, aquecimento global e por aí fora, né? Então, temos que pensar em novas tecnologias, né? O Brasil tem um potencial de energia eólica, de energia solar, que nós temos que começar a explorar, investir nessa tecnologia, porque o ganho será enorme. Em 2005, o governo colocou em prática a estratégia, todos os edifícios construídos na cidade oferecessem uma melhor performance ambiental. Oferece incentivo para que seus habitantes façam uso da energia solar. Então, isso é importante. O governo tem que ter essa sensibilidade de incentivar aquele que busca boas práticas. Eu estava vendo uma reportagem no Japão também falando que edifícios lá já estão gerando energia advindo da descarga dos vasos sanitários. Prédios altos, você dá descarga, aquilo é água. Quando ela desce, você consegue passar ela por uma turbina e gera pequenas quantidades de energia, mas que quando você acumula aquilo tudo, gera uma energia interessante ali na manutenção, às vezes, do edifício. Então, nós temos que começar a pensar nisso, né? Explorar melhor, buscar novas tecnologias e explorar melhor as que já existem. Na Suécia também, aí a gente vê aí, o governo vem promovendo a conscientização dos habitantes. A cidade recicla 70% do seu lixo. Então, 70% do lixo hoje é reaproveitado ou reciclado. E o resto que sobra, que são os 30%, que são os orgânicos, são aproveitados para fabricação de biocombustível. Então, hoje nós temos aí tecnologias avançadas gerando energia através de produtos orgânicos, matéria orgânica. Então, são práticas que nos fazem pensar e nos dão esperança de que existe um caminho. Nós temos que saber trilhar. Algumas reflexões aqui. Muitas cidades, a sustentabilidade vem sendo internalizada em sua atividade de planejamento a longo prazo. Que é o que eu falei, meio ambiente se faz a médio e longo prazo.
Quais são os eixos? Proteção aos bens naturais comuns, planejamento e desenho urbano. A gente sabe que um desenho urbano adequado hoje, você consegue diminuir os focos de calor, você consegue conter ventos, né, consegue minimizar aqueles impactos ocasionados por fenômenos naturais. Então, é também uma coisa a se pensar. Essa cultura de sustentabilidade, eu não tenho dúvida que o passo que daremos envolve uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Nós não vamos conseguir fazer isso da noite para o dia, e isso são as novas gerações vindo conscientizadas, que vão mudar esse cenário. E eu falo que muita coisa mudou. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque a minha brincadeira de criança, e eu sou novo, minha brincadeira de criança, não só minha, mas dos meus amigos, era uma espingarda de chumbinho na mão matando passarinho. Isso era comum dos meninos da minha época, deve ser que de muitos, né? Muitos já devem ter brincado disso. Pega uma criança hoje e vai brincar com uma espingarda de chumbinho e matar o passarinho. Você toma um sabão ali, você vai ficar sem graça, porque eles já têm outra consciência, né? Hoje a meninada já está evoluindo nesse sentido, né? De preservar os recursos naturais, de entender que tão importante é a água, né? A água de qualidade. Então, a gente já vê que a cultura vem mudando com o tempo, mas ainda a passos lentos. A gente precisa acelerar esses passos para que consigamos aí essa mudança de comportamento, essa mudança de modelo aí num futuro bem próximo. O consumo responsável, né? Que a gente sabe que o mundo hoje, esse modelo de consumo, ele é um pouco suicida, né? A gente sabe que a Terra não vai suportar esse modelo de consumo que nós temos hoje, né? Melhor mobilidade e menos tráfego. A gente sabe também que a mobilidade urbana impacta diretamente no meio ambiente, porque o combustível que você ia gastar para chegar no lugar, você gasta às vezes 2, 3 vezes mais, por conta de ficar parado no trânsito, no engarrafamento, queimando ali combustível fóssil. A governança que é tão importante, né? A gente não consegue botar esses planos e esses projetos em prática se não tivermos governança, né? A nível municipal, estadual e federal. Então, política é isso, você precisa compor, você tem que ter no seu município, conseguir botar em prática aquelas propostas, aqueles projetos, né? Se não tivermos governança também, não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E economia local dinâmica. A gente fala desse consumo aqui, tem dados, eu estava até no slide anterior, não me atentei ele, não explanei, mas mostra que o consumo, a geração de resíduo hoje, ela triplicou em relação a 30, 40 anos atrás. O que se gerava de lixo, que era 250, 300 gramas por habitante, hoje de 750 a quase 900. Então, a gente vê que o modelo está voltado para o consumo exacerbado, né? Não serve mais, joga fora, sem se preocupar com que destino aquilo terá, né? Qual a destinação está sendo dada para aquilo, e aí você vai e compra de novo e continua gerando resíduo e gerando esse desequilíbrio ambiental que a gente vê aí. Então, para fechar, deixei uma frase aqui para reflexão também, que o gestor municipal é um dos principais agentes de mudança, porque apesar da política ser no cenário nacional, a gestão dos recursos naturais se dá no âmbito do município. Ali que se trata o esgoto, ali que se dá a destinação adequada para o lixo, ali que você tem as unidades de conservação, ali que você tem a população vivendo, a qualidade de vida se observa ali é o indicador. Então, seus exemplos e suas ações direcionam a população ao rumo da sustentabilidade. Fica aí um recado, né, da importância do gestor público municipal, do papel dele junto à sua população, junto ao seu estado, junto ao seu país, frente ao mundo. Porque o problema, a gente sabe que problema ambiental é uma rede. Você balança uma rede, ela é toda interligada. Uma ação aqui pode gerar uma reação lá, né? Às vezes em outro continente. Então, é importante a gente ficar atento a isso, da responsabilidade e do papel do gestor público municipal. E no mais,
que Deus os ilumine e que tenhamos aí boas políticas, boas práticas e incentivos voltados para os gestores municipais.